Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para iniciar nossa reunião. Vocês estão bem? Amém. Convidar os irmãos para abrir João 4, 23. Aleluia. João 4, 23. Todos encontraram? Que diz assim: porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Glória a Deus. O louvor que nós vamos louvar nessa noite diz que o Senhor, Ele é a nossa única razão de adoração. Amém? Ele tem sido, irmãos, para você a tua única razão de adoração? Como você tem adorado ao Senhor? Aqui na palavra do Senhor diz que Ele procura aqueles que o adorem. Amém? E nós temos que adorar o Senhor desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. Adorar Ele com o quê? Com as nossas palavras, com agradecimento. Adorar Ele tratando o nosso irmão bem. Adorar Ele conforme a gente pergunta para o nosso irmão se ele está bem. Sabe, tratar as pessoas bem. Isso é uma forma de adorar o Senhor, porque a gente está transmitindo aquilo que a gente vem aprendendo com Jesus, né? E o Senhor, Ele tem procurado os verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui nesta noite porque nós escolhemos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e medita. Medita, fala para o Senhor assim: Jesus, me ensina a te adorar conforme o Senhor merece. Me ensina a te adorar conforme nós temos que te adorar, da melhor forma, da melhor maneira. Em nome de Jesus, ore a Deus nessa noite, irmãos. Agradeço a Ele por você estar aqui, mesmo com as circunstâncias do dia a dia, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo, mas nós estamos aqui. Nós escolhemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo em nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigada por nos escolher aqui nesta noite para estarmos aqui. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar até a ti como cheiro suave. E mesmo que não chegue, Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos ensinar a te adorar da forma que devemos te adorar, da forma certa. Porque o Senhor nos ama. E nesta noite eu creio que os que estão aqui é o que o Senhor escolheu para te adorar em espírito e em verdade nesta noite. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar. Bastante alegria. Única da minha coração, ó Jesus. És única esperança que ela meu Deus, ó Jesus. Ouvinte fui ajudado, as almas que me alegram. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, meu Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em razão da minha adoração, hoje fui. És a única esperança que a devo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado,
em meu coração, com meu coração, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Te louvarei. Deus me louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, eu vou te louvar. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, eu vou te louvar. Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz esteja convosco. Amém? Pode tomar o teu lugar abençoado. Irmãos, às vezes a gente entra no piloto automático e a gente faz esse louvor, é gostoso adorar a Deus. Mas você prestou atenção no que efetivamente você cantou aqui nessa noite? Eu te louvarei, eu te glorificarei, meu bom Jesus, em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Então, tá tempo bom? Louva a Deus. Tá um tempo não muito bom? Continua louvando a Deus. É o que a gente cantou. Eu te louvarei, né? Em todo tempo eu te louvarei. E aqui fala, né? Confio em ti e fui ajudado e a tua salvação tem me alegrado, né? Então, a tua salvação tem me alegrado. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Mas olha como Deus testifica, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui, hoje a gente tem uma pombinha aí nos visitando, mas, né, como Deus testifica tudo que nós vamos fazer, amados. Deus é maravilhoso, né? E na aula passada, a gente falou um pouco sobre salvação, a gente falou um pouco sobre estar preparado, né, para a salvação. E, né, nessa semana passada aí Deus acabou levando meu pai. Então, louvado seja Deus, né? Eu lembrei muito do texto de Jó, né? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Deus me deu a oportunidade de, no dia que ele faleceu, estar pregando na igreja, né? Eu fiz uma oração com a igreja, entregando meu pai nas mãos dele, e ele ouviu a oração, né? Meu pai estava sofrendo muito, né, com a enfermidade, e louvado seja Deus por isso, né? E aí um dos pastores que fez para a gente o ofício fúnebre, um amigo meu, ele disse algo muito interessante: o céu venceu, né, amados? Quando um de nós vai para o Pai, o céu vence. Então, meu pai venceu, o céu venceu, e eu louvo a Deus por isso, amém? Falar que é tudo muito fácil, tudo muito simples, não é, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece. A ministração que eu preguei na terça-feira, quem esteve ali e acompanhou a mensagem, eu preguei para mim, né? Então, Zacarias não parou com a luta, com a dificuldade, ele continuou exercendo o seu sacerdócio, e por isso Deus o abençoou e ele foi honrado, né? Então, da mesma maneira, tudo que eu preguei, quando foi 10h30 da noite, eu recebi a ligação que meu pai faleceu. Eu falei, glória a Deus, eu orei, entreguei meu pai nas tuas mãos, o Senhor tomou,
e agora aquela mensagem que eu preguei é para eu viver na minha vida, né? Independente do que esteja acontecendo na minha vida, eu vou continuar te servindo, te adorando e fazendo a obra do Senhor, amém? Deus é maravilhoso. Vamos aqui fazer uma rapidíssima recapitulação. Na semana passada nós começamos o estudo das virtudes dos salvos em Cristo, né? Falamos um pouco aí das duas virtudes, falamos da obediência, né? Falamos também da questão do caminho do bem, né? De nós, os cristãos, que temos que fazer o bem, temos que praticar o bem sempre. Falamos das definições de virtude, aqui eu já falei, da obediência. E aí, os 3 tópicos principais, né, que a gente vai fechar hoje conhecer a dinâmica da salvação, falando da salvação em Cristo, nós começamos na semana passada, analisar a operação da salvação, e nós vamos fechar hoje falando, né, o texto aí, para a gente chegar e fechar, saber que a salvação opera nós, alegria e contentamento, que foi o que a gente louvou aqui, né, a alegria da salvação nas nossas vidas. Nós falamos do caráter da salvação, né? Agora já não somos mais escravos do pecado, agora quem habita em nós é o Espírito Santo, nós não vivemos mais na carne, né? Nós falamos agora que o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus e que nós temos que alimentar, obviamente, o nosso Espírito, né? O velho homem, a carne vai estar sempre aqui, né? Quando a gente se batiza, né? A gente fala, o velho homem morreu. A má notícia é que ele não morre, ele só está mais fraco e a gente tem que manter ele fraco dessa maneira, porque se a gente alimentar muito a carne, ele volta e volta forte. Então a gente tem que alimentar o Espírito, né? Nós falamos sobre isso, falamos, né, que nós queremos no poder da ressurreição, na volta de Cristo, né, que nós receberemos aí um corpo de glória, um corpo transformado. Falamos, né, sobre Deus ser a fonte da vida, falamos um pouquinho sobre a revelação de Deus, a revelação gradativa de Deus, o amor de Deus, desde a queda de Adão e Eva lá em Gênesis até chegar a salvação a nós, né, o ápice da revelação de Deus em Jesus Cristo. E aí hoje nós vamos seguir, né, falando aqui na página 26. Estou com saudade da Sol, né? A Sol tá bem? Eu mandei mensagem para ela na semana passada. Alguém tem notícia dela? Tá tudo bem? Então amém. Estou com saudade dela porque eu falo a página, não tem ninguém para bagunçar, falar que não é. Aí faz falta. Mas é 26, amados, a página, né? E aí nós vamos falar hoje aí sobre a bondade divina. Todo mundo achou aí, página 26? Ô, Tati, você pode continuar me ajudando, né, para mim? Na página 26, o tópico 3, a bondade divina. Aqui, amados, isso que a Tati leu, tem uma parte aqui que fala: a operação do Eterno habilita qualquer pessoa à salvação através da iluminação do Evangelho, né? Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, né, com o nosso preconceito, né? A gente tem que lembrar que a gente hoje a gente faz parte do corpo de Cristo. Aqui, esse ambiente que nós estamos é uma igreja, porém é um hospital. É um hospital espiritual. Então, a maioria das pessoas que se achegam aqui são pessoas que estão precisando de cura, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se acha muito santo. É aquela pessoa que está chegando, puxa vida, olha essa pessoa. Amado, conceito totalmente errado, né? Jesus falou que ele veio para aqueles que precisam de cura. E é fato, amado. Nós temos, às vezes, fazemos preconceito sem conhecer a pessoa, né? Antes de conhecer, você já forma o conceito da pessoa. Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano é aquilo. E você nunca falou com a pessoa, né? Mas, querido, Deus, ele habilitou, Jesus na cruz habilitou a todos, né? Aqui a gente tem aqui João 9 que fala
a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Toda a humanidade. Então não importa o que a pessoa fez, né? O que importa é se a pessoa realmente abriu o seu coração para aceitar Cristo, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, um amor de tal maneira, um amor tão grande que a gente não compreende, que deu o seu único filho para que qualquer um, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos, né? A luz chegou para todos. Aqui, a luz, né? A luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E João 3,16, né? Para que toda criatura, né? Todo aquele que aceitar a Cristo seja salvo. Então, a gente precisa tomar cuidado. E é tão interessante, amados, é tão interessante isso, porque o que eu falei, quando Jesus veio, né? Os religiosos da época, né, os judeus, né, os que praticavam a religião judaica, Jesus veio na contramão deles. Por quê? Porque eles olhavam muito aquelas pessoas, né, a sociedade tinha mudado, eles tinham perdido a essência da religião. Então, mas Jesus veio na contramão. Jesus veio para os excluídos, Jesus veio para a prostituta, né, todo mundo queria apedrejar. Então, Jesus veio para aqueles mendigos, eram mendigos que estavam ali, que ninguém dava nada. Então Jesus veio na contramão deles, né? E aí mostra que a gente que está aqui, a gente tem que tomar esse cuidado para que o nosso coração também não fique assim. Hoje eu estou limpo pela glória, pela graça de Deus, amados. Então eu tenho que entender que as pessoas que estão vindo, existe um processo. Não é na hora a pessoa vai aceitar Jesus e naquele momento vira uma chave. Existe um processo, amados. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Eu imagino, por exemplo, se Jesus passasse pela terra hoje, amados, eu tenho certeza que muitos de nós iriam ficar escandalizados pelas obras que ele estaria fazendo e onde ele estaria indo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Lembrando da bondade divina, porque a gente acha que às vezes, né, aquela pessoa não merece, mas será que eu merecia? Que Jesus fez por mim, eu, falando de mim, analisando minha vida, é só pela misericórdia. Então, se eu estou aqui hoje, é pela graça de Deus. A mesma graça que Deus quer alcançar a prostituta, que Deus quer alcançar aqueles que estão ali nas drogas, que também não estão ali porque eles querem, né? Então, é assim, amados, né? A bondade divina alcança todos. E é tão tremendo isso, amados, que eu coloquei essa foto aqui, né, de propósito, porque a gente vê ali Jesus no meio e de um lado, do lado direito e do lado esquerdo, quem são aquelas pessoas? Eram ladrões, sim ou não? Né? Eram ladrões que estavam condenados pelos pecados, né, pelas ações deles. E olha que interessante, Jesus veio, né? Jesus veio para ligar o céu à terra. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus e ligou o reino de Deus à terra através do seu sacrifício. Perfeito? Então ele trouxe o reino dos céus para ligar. E quem foi a primeira pessoa, a partir do momento que Jesus se entregou na cruz, que estreou o reino dos céus, amado? Não é interessante, amados, que tenha acontecido isso na cruz? Não podia ser um sacerdote, um servo de Deus, com aquela túnica. Não. Foi o primeiro que estreou, foi um ladrão, né, amados? Então, sabe, tudo isso para mostrar, né, que a salvação vem de Deus e que é para todos, amados. Então, sabe, de repente tem pessoas que vêm, passam pela nossa vida, pessoas difíceis, pessoas que falam, meu, não tem jeito. Para Deus tem jeito, amados, né? Imagina se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias hoje. Ele jamais ia falar que ele ia escrever metade da Bíblia, amados, se a gente vivesse na época que ele viveu. Porque ele matou crente, ele puxou a mulher, ele puxou a criança. Quem falava, né, ele entendia na ignorância dele que era uma seita, que estava surgindo uma seita nova, os seguidores de Jesus, é uma seita. E ele começou a perseguir, ele começou a matar, e ele começou a fazer tudo para acabar com o avanço do evangelho. Né? Tanto que quando Deus pede para Ananias ir orar por ele, Ananias fala, eu tenho certeza, o homem está cheio de carta para prender a galera aqui, para fechar geral.
o senhor veio lá orar por ele? Aí Deus fala, ele é o mais precioso para mim. Pode ir e unge ele, porque né, é um vaso que eu vou usar muito na minha obra. E aí ele escreveu metade da Bíblia. Aquilo que ele perseguia, ele ensinou todo mundo a ser. Ele ensinou todo mundo a ser cristão. Né? A maior parte doutrinária da Bíblia, tirando o Sermão do Monte, as coisas que Jesus ensinou como doutrinas para nós, estão nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Mas tudo isso eu estou falando, irmãos, se Deus está trazendo, é porque de repente você conhece uma pessoa que você já falou, esse não tem jeito. E aí eu falo para você, tem jeito sim. Tem jeito sim, porque a salvação é para todos. Quem estreou o reino do céu era um ladrão que se arrependeu, pediu perdão, mudou de vida naquele instante e Jesus estreou com ele. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que tremendo, irmãos. Né? Então aqui, amados, é para a gente se lembrar disso. Salvação é para todos. Então, sabe, jamais a gente pode falar, esse não tem jeito. Amados, quem sabe se tem ou não é Jesus. E ele morreu para que tenha. O papel nosso é fazer o quê? É amar as pessoas, é fazer o bem, que a gente já falou lá, né? E é obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que é para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, para nós cristãos, amados, a gente precisa ir relembrando dessas coisas, né? Que a nossa vida é muito mais do que eu, né? A nossa vida, aqui ainda fala o seguinte, né? Na apostila fala assim, ó, o querer e efetuar de Deus não anulam esse direito, pelo contrário, a operação do Eterno habilita qualquer pessoa à salvação através da iluminação do Evangelho, tornando-se posteriormente útil ao corpo de Cristo. Cada um de nós temos que ser útil ao corpo de Cristo. E qual é o fundamento principal do corpo de Cristo? O que pulsa o coração de Deus? Almas, almas, almas e almas. E aquelas almas que estão perdidas. É aquelas lá mesmo, aquelas que você olha e fala, não tem. Jesus fala, tem sim. É essa mesmo que eu quero. Amém, amados? Então, né, Deus vai colocar pessoas para a gente trabalhar, para a gente estudar. Às vezes até mesmo na nossa família, pessoas, né, que são realmente complicadas, difíceis, mas tem salvação para elas, amado. Então, se você está orando por alguém, se você está tentando discipular alguém, não pare, continue, porque tem salvação sim, em nome de Jesus. Amém? Seguimos aqui. Oh, isso é bom. Sem murmurações e nem contendas, amados. Né? Agora a gente está indo lá para o tópico 5.3. Operando a salvação com temor e tremor. Né? Você pode ler para mim, Tati, por favor? O item 1? Glória a Deus, amados. E eu quero ter antes da gente ler a palavra aqui, eu achei esse texto, o pastor Silas Malafaia postou, eu achei bem forte. Olha o que ele fala. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Quando murmura, você está dizendo que Deus não é suficiente. Isso é para nós, né, amados? Quem lê a Bíblia, quem conhece Deus, somos nós cristãos. Então, é muito forte a questão da murmuração, amados. E o povo de Deus aqui, né, quando você imagina, eles só conheciam a escravidão, os cortes, eles só conheciam aquilo. E aí Deus vem e liberta, tira eles, Deus dá um direcionamento, dá um libertador, Deus faz milagres, maravilhas, e aí passa um tempo, o povo passa um tempo bem curto e o povo começa a murmurar.
Ô Moisés, você trouxe a gente para morrer de sede agora, não era melhor que a gente tivesse morrido lá pelo menos tinha água para beber, né? E começa a murmurar. E nós temos que tomar cuidado, né? Porque, de novo, né? Nós somos iguaizinhos àqueles irmãos hebreus que passaram por essas situações. Eu me lembro que no meu primeiro amor ali, quando eu me converti, eu li a Bíblia e eu viajava nessas passagens, eu falava, meu Deus, você imagina o Mar Vermelho se abrindo, ficando assim, 2 paredões e o povo passando, né? E aí o faraó vem atrás, e aí daqui a pouco, né, Deus vem e fecha aquele mar e livra o povo. Você já imaginou você acordar de manhã e ter ali um maná, né, para você colher a porção do dia, para você se alimentar, algo do céu, algo que Deus deu no deserto, né? Imagina água saindo de rocha. Eu preciso de água, eu tenho sede. E água vindo de uma rocha, né? Então, amados, eu começava a viajar e falava, meu Deus, mas que povo, como é que pode murmurar depois de ver Deus fazer tantas coisas na vida deles? Como é que o povo pode murmurar? Beleza, isso logo eu me converti. Passaram alguns 3 anos de mar. Aí estou eu lá reclamando da vida. Estou lá com, meu Deus, mas que casa que eu moro, onde eu estou, olha o barro. Eu tenho que pisar no barro, chove, eu não tenho tênis, eu sujo, eu trabalho na prefeitura. A tia da prefeitura ficava tirando sarro de mim, porque lá em Campo Jordão é tudo carpete, irmão, né? Porque é frio. E aí chega o bonitão, com o pé cheio de barro, amado. Todo mundo sabia onde eu estava, porque no rastro meu, as tias me zoavam, as tias da empresa, eu ficava nervoso. Ô Deus, que é isso? Só reclamava, mas eu nunca falei, Deus, me ajuda a melhorar, me dá uma estratégia para eu mudar de vida, me dá um direcionamento, nunca, mas murmurar. Só que um dia Deus falou assim, ai meninão, deixa eu lembrar você de 3 anos atrás que você estava falando para mim aqui, você falava para os outros, aí como é que esse povo murmurou depois que Deus fez tanta coisa? Porque Deus já tinha feito muita coisa na minha vida, amados, porque você se livrar de droga, de bebida, desses vícios é muito difícil. E Deus me livrou, Deus fez muita coisa na minha vida até aquele momento. Só que eu esqueci tudo porque eu queria outras coisas agora, entendeu? Aquilo não é mais importante. Então, estou falando isso para mostrar para vocês que a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque às vezes a gente esquece tudo que Deus já fez na nossa vida. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, eu tenho certeza que pelo menos uma bênção, algo sobrenatural sobre sua vida, Deus fez, amados. A tua salvação é uma, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza. Essa é a primeira. Não sei se é a principal, se você entende que é a principal, o mover sobrenatural na tua vida, porque você pode ter tido 10 experiências sobrenaturais com Deus, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, amados, porque o povo, olha o que o povo começou a falar, Números 14, 1 ao 4. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E porque o Senhor, olha só, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Irmãos, depois de ver o mar se abrir, depois de ver coluna de fogo à noite esquentando, guiando eles a ver uma nuvem de dias, segurando aquele sol escaldante, direcionando, depois de ver maná, depois de querer água, sair água de rocha, irmãos do céu. E olha o que vamos, Moisés, dá licença, nós vamos escolher um aqui, vamos voltar. Ser escravo é melhor, né? Ser escravo é melhor. Então, amados, é o que eu falei. Eu falava, como é que pode? E depois de um tempo, eu falei, aí, amigão, tá igualzinho os caras lá, ó, né? Só mudou os anos, mas tá igualzinho, né, amados? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, nesse processo nosso de salvação, né? Dependendo da situação que a gente está passando, muitas vezes vem a vontade de murmurar por situações que nós estamos passando. Mas não murmure, louve, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez. Né? Muita gente fica reclamando pelo que não tem e deixa de agradecer pelo que já tem, né, amados? Eu naquela época era assim, quando eu comecei a aprender a agradecer a Deus pelo que eu tinha, a louvar a Deus pelo que eu tinha, aí Deus foi mudando a minha história. Parei de murmurar e comecei a agradecer. Mas só que até eu chegar nesse nível, Deus me colocou num processo bem chatinho, que numa outra oportunidade eu conto para vocês o que aconteceu para que daí eu entendesse que eu precisava
agradecer e não murmurar, para que Deus pudesse mudar o direcionamento da minha vida. Amém, amados? Então, né, cuidado com as murmurações. Outra coisa, porque fala assim, sem murmurações e nem contendas. Né? Sem murmurações e nem contenda. Deixa eu ver, você lê para mim aí, tá? Por favor. Contendas, o B. Olha só, amados. Tem mais ali? Não. Acabou, né? Depois já é serem irrepreensíveis. Agora, um outro item importante. Então, murmurar não é legal, amados. Não é legal. Né? Ao invés de murmurar, agradeça a Deus. Peça a direção daquilo que você precisa, daquilo que você está buscando, mas não murmure. Agora, sem murmurações nem contendas. Falar de contendas. Em Tito 3, 9 ao 11, olha o conselho que Paulo dá para Tito, né? Evite discussões tolas, genealogias controversas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Duas questões aqui, amados. Primeiro, nós como intercessores, intercessor, amado, não quer ficar sabendo da vida dos outros, não. A gente quer saber se a pessoa está com algum problema para a gente orar. Ponto. Então, amados, na igreja, se alguém vir falar alguma coisa para vocês, desvia. Fala, vamos orar. É o que a gente tem que fazer, amados. Porque existe muito, né? Às vezes dentro da igreja, você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano e tal, né? Querendo que você faça um julgamento daquela situação ou não, mas quem somos nós para julgar qualquer situação? O único justo juiz é o nosso Jesus Cristo. Então, fuja disso, amados, né? Fuja disso. Não queira, né, ficar participando. Se a pessoa vir comentar alguma coisa com você, saia fora, fala, vamos orar pela situação e ponto. Né? Vamos orar pela situação e ponto. E outra, aqui que Paulo está falando com Tito também, o que acontece, amados? Hoje nós temos, a igreja primitiva era uma igreja, a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ali sendo construída, o Novo Testamento, mas eles tinham base na lei, né, que vinha anteriormente no Antigo Testamento. E aí ele fala que evite discussões tolas, genealogias controversas e debates sobre a lei. Hoje, amado, existem muitas igrejas, muitas denominações, né, mas é para ser um corpo. Uma igreja é para ser espiritualmente um corpo de Cristo. Várias denominações, mas um corpo de Cristo. E nós, amado, também temos que fugir dessas coisas. Por quê? Porque a nossa doutrina é pentecostal, ou seja, nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo continua atuando. A palavra de Deus fala que os dons vão ficar até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Mas quando nós vamos chegar na estatura de varoa perfeito? Quando Jesus voltar, amado. Até lá a gente está no processo, a gente está buscando a santidade. Então os dons são para hoje. A gente acredita no batismo com o Espírito Santo, na variedade de línguas, os dons de cura, nos dons de maravilha, dons de profecia, dons de conhecimento. A gente crê. A nossa doutrina, a nossa igreja nasceu pentecostal, né? Através da vida da nossa fundadora, Deus fazendo curas, milagres, maravilhas. Né? Nós somos pentecostais, mas tem os irmãos tradicionais. Os irmãos não creem que o Espírito Santo era para a época somente lá dos apóstolos. E está tudo bem, amado. O que a gente precisa concordar é que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Concordou nisso? Glória a Deus, amados. Se nós servimos a um único Deus, glória a Deus. Mas hoje o que acontece? As pessoas, principalmente os cristãos, eles querem debater. Não, porque a quadrangular está atrasada, porque é pentecostal, porque os dons... Sabe, amados, a gente tem que fugir disso também, amados. Né? A gente tem que fugir desses debates,
E eu já não vejo mais, mas antes eu ficava ali nas redes sociais horrorizado com debates que é o que Paulo está falando aqui, sabe? Debates sobre a lei que são inúteis e sem valor. Desde que esse debate, irmão, não salva ninguém. Pelo contrário, vai afastar as pessoas, porque as pessoas lá fora não sabem o que é um crente tradicional, que tem uma linha tradicional, que é um crente pentecostal, que é um crente neopentecostal. Para ele tudo é crente. E aí ele vê os crentes brigando, ele vai falar, peraí, por que eu vou entrar num lugar que as pessoas estão brigando? Então, irmão, também não entra em debates, porque às vezes as pessoas se querem, parece que a pessoa vem para querer, né, só de ficar onde você está. Então, seja sábio, não dê atenção. Fala, irmão, você serve a Deus? Você acredita que Jesus é o único suficiente Salvador? Acredito, glória a Deus, então somos irmãos. Não vamos entrar, sabe, em discussões que não vão ganhar nada. Né? Vamos orar junto para Deus abençoar onde nós estamos aqui, salvar essas pessoas que trabalham com a gente. Então, tomem cuidado, irmãos. Né? Fujam de todo esse tipo de discussão que não leva a nada. Né? Às vezes, as pessoas começam a estudar e ao invés de ministrar a palavra, porque Jesus ele ensinava coisas profundas de forma simples. Hoje as pessoas querem ensinar as coisas simples de uma forma, sabe, toda assim, eu vou conjecturar com vocês agora. Conjecturar, né? Vou te dar um exemplo, é muito mais fácil, não é, irmãos? Então, sabe, era mais simples. Jesus usava coisa do dia a dia. Então, amados, né? A simplicidade, irmão, a simplicidade sempre falou mais alto. Então, e você já sabe. Fuja disso, amado, não tem problema nenhum. Várias vezes as pessoas querem debater coisas comigo. Eu falo, meu querido, não vou entrar nessa seara com você. Deus te abençoe, porque, amados, não vou ganhar nada. Agora, se ele falar, cara, vamos orar por tal pessoa, vamos fazer, vamos sim, vamos conversar, vamos falar sobre o agir de Deus. Dá pra gente falar muita coisa boa, né, para ganhar pessoas. Mas debater, amados, né, e você vê que não é de hoje, porque nós estamos falando de pessoas. Nós não somos diferentes em nada daquele povo do passado. Jesus sabe, Deus conhece, Deus nos fez e por isso que ele mantém todos esses ensinamentos até hoje para a gente não fazer isso, né? Para a gente não fazer. Então, fujam, né? Aí eu acho que eu tenho mais um texto aqui, ó, 2 Timóteo 2, 16, 18, né? Paulo falando, né? Paulo falando. Evite igualmente, falando agora para Timóteo, evite, depois se você quiser ler, está em 2 Timóteo 2, 16, 18, tá? Fala assim, ó. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Aqui ele já até deu nome aos bois, irmãos. Olha que vergonha. Até hoje a gente sabe que Himeneu e Fileto era que ficava lá falando coisa que não devia e debatendo coisa que não tinha nada a ver, que só tirava os outros da presença de Deus, tá vendo? Himeneu e Fileto, né? Que desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns na fé, né? Tá vendo? Aí já levando uma outra linha daquilo que Paulo estava ali ensinando, né? Pelo que ele recebeu dos apóstolos ali, porque ele não andou com Jesus, mas, né? Ele foi viveu no mesmo tempo que eles, então ele aprendeu muito tempo antes de realmente se tornar o apóstolo ali dos gentios. Então, amados, fuja, né? Fuja. Não murmure, né? Deu vontade de murmurar, né? Às vezes as coisas estão pesadas, tá difícil, não murmura. Louva a Deus e pede para Deus sabedoria. Como é que eu saio disso, Deus? Me dá um direcionamento, o que eu posso fazer? Mas adora a Deus. Mas procura situações para adorar a Deus, para agradecer a Deus, que eu tenho certeza que você vai lembrar. Né? Porque a gente, coisa boa, amados, é impressionante. A gente esquece rapidinho. E coisa ruim a gente segura por muito tempo. Né? Então, que a gente possa inverter. E outra, né? Discussões. Amados, se vieram falar de coisa, foge, né? Foge dos Himeneu e dos Filetos da vida aí. Não dê trela, amados. Né? Irmão, beleza, não quero saber, mas vamos orar. Vamos orar que Deus vai trabalhar. Até aqui tá tranquilo, amados? Porque a gente está falando da salvação. E a salvação ela tem que trabalhar isso. Por quê, amados? Porque se a gente ficar fazendo essas coisas, a salvação vai distanciando, amados. Porque se Deus deixou isso aqui para nós, a gente sabe que Deus, né, é contra essas coisas. Então, é para preservar a nossa própria salvação. Amém? Até aí, tranquilo?
Alguém quer contribuir com alguma coisa? Fazer alguma pergunta? O Wesley está aqui para responder. Não? Então, beleza. Sejais irrepreensíveis e sinceros. Né? Eu falei um pouco disso na pregação. Ser irrepreensível, amados, é aqueles que trabalham para não fazer as coisas erradas. Né? Porque, como eu falei, a gente não vai ser perfeito enquanto Jesus não voltar, amados. Mas a gente precisa buscar a santidade. O pecado, as coisas erradas, tem que ser na nossa vida algo, um escorregão. Como é que eu falei o termo que eu usei na administração? Tem que ser um acidente, amados. Né? Tem que ser um acidente. A gente tem que procurar estar fazendo as coisas de forma corretos e sinceros na presença de Deus, amados, porque não adianta, né? Eu posso fazer as coisas muito bonitas para vocês aqui, eu posso colocar um projetor, posso fazer um monte de coisa maravilhoso aqui, amados, mas Deus não quer ver isso não. Deus quer ver o meu coração. Vocês estão vendo tudo isso aqui, mas Deus está olhando aqui dentro, ó. Então não adianta eu fazer tudo isso aqui se aqui dentro, aonde Deus está olhando, não está condizente com tudo isso que eu estou falando, que eu estou pregando, que eu estou ministrando para vocês. Então, sinceridade, amados, sinceridade. Como eu falei, ninguém toma banho de roupa, né? Todo mundo chega debaixo do chuveiro nu. E diante de Deus é a mesma coisa. A gente está sempre nu diante de Deus. Ele nos conhece, amado. Então, né, por isso que nós temos que fazer as coisas. Tentar buscar fazer as coisas da melhor forma, da forma correta e ser sincero. Hoje, dentro das empresas, em qualquer lugar, você vai ouvir uma palavra assim, compliance. Ah, essa empresa tem compliance. Ah, compliance. O que é compliance? Nada mais que escrever as coisas que tem que fazer do jeito certo. Compliance. Então, as pessoas estão tendo que escrever. Nessa empresa você não pode roubar, nessa empresa você não pode aceitar suborno. Nessa empresa você não pode dar dinheiro de suborno. Então, hoje, as pessoas estão escrevendo que tem que fazer de forma correta, amados, né? Para você ver o nível que está. Então, né, você só acredita na empresa se ela tiver isso. Então, olha o nível que nós chegamos. Nós não, o mundo chegou, mas nós somos diferentes. A palavra já nos instrui, né, a fazer tudo de forma correta. Né? E eu até coloquei aqui esse desenho, né? O martelo querendo parafusar, né? Colocar o parafuso ali com o martelo e pegar um alicate ali que tem... Como é que chama esse alicate? Quem sabe? Hã? Chave inglesa, né? Que é para apertar parafuso, tentar colocar o prego com ela. Ou seja, nada a ver, certo? O certo é usar a chave inglesa com o parafuso e o martelo com o prego. Todo mundo visualiza e sabe que isso é o correto se fazer, não sabe? Sim ou não? Então, na nossa vida não é diferente. A gente sabe certinho o que nós temos que fazer, do jeito que nós temos que fazer, amados. Né? E muitas vezes a gente dá aquela escorregada. Então, não tem muito o que a gente, né, se justificar diante de Deus. A gente sabe sim, amado. Né? Aquilo que agrada a Deus, né? A gente sabe aquilo que desagrada a Deus e nós temos que ir sempre pelo caminho daquilo que agrada a Deus. Né? Porque, por isso nós estamos falando, sejais irrepreensíveis e sinceros, com temor e tremor. Sabe, amados, quando a gente fala temor e tremor de Deus, não é aquele medo, sabe, que a gente tinha do pai. Pô, se eu fizer, eu vou tomar uma chinelada, uma lambada. Mas Deus é diferente, amados. Com Deus, o tremor que a gente está falando é uma reverência. Um Deus todo-poderoso, que nos amou tanto, que a gente vem falando desse amor desde a aula passada, que entregou o seu filho naquela cruz, que fez um plano de salvação, né, que escreveu a Bíblia em mais de 1.600 anos, para chegar na Bíblia e deixar essa orientação para nós. Isso é o amor de Deus. Então, é respeito, é reverência a Deus que nós precisamos ter, né? Aí, aqui, esse texto de Filipenses 2,15, que Paulo está falando exatamente isso. Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. A gente fazendo as coisas certas nesse mundo, amado, já vai ser um testemunho, né, daquilo que Deus fez na nossa vida. Às vezes você fala, pô, mas eu não sei pregar. Viva a palavra de Deus, vai ser o maior testemunho que as pessoas vão ver na sua vida. Né? Porque a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. As pessoas verem você sendo correto, sendo direito, fazendo tudo ao inverso do que eles fazem,
isso já é um testemunho, isso já é uma forma de pregar. Né? Eu gosto sempre daquele texto de 2 Coríntios 5,17 que fala que nós somos as cartas vivas. Né? As pessoas estão lendo a nossa vida. Então, amados, por isso que nós precisamos, né, fazer as coisas de forma irrepreensíveis. Né? As pessoas no mundo estão todas perdidas, amados. Todas perdidas. Depois dessa pandemia aí, triplicou o número de pessoas com doenças psicossomáticas, né, com síndrome do pânico. Amados, eles estão precisando de Jesus, de um alívio, de um alento. E quem que vai brilhar essa luz? Sou eu e você, amado. Sou eu e você. Aonde nós estamos, nós temos que ser essa luz. Nós temos que viver de forma irrepreensível, sincera, fazendo as coisas direito, né? Para que realmente a luz possa chegar até essas pessoas que estão necessitadas. Amém? Até aqui tranquilo? Tudo isso, amados, tudo isso é o que a salvação tem que gerar nas nossas vidas. Né? Essa mudança total de vida, fazer as coisas corretas, lembrar que todos podem ser salvos. Agora, eu vou ler aqui, Tati, até pulei, né? Você já deve ter sido sincero. O apóstolo apela aos filipenses para que se achem irrepreensíveis e sinceros. Ser irrepreensível significa se conduzir-se de forma correta, moral e pura, não necessitando de repreensão. É alguém que dominou a carne, pois anda no espírito. A sinceridade é outra virtude que se opõe ao mal, ao dolo, ao engano e à má-fé. A pessoa sincera pauta-se pela lealdade, a lisura e a boa-fé. Nada menos que isso é o que o Eterno espera do seu povo. Você já viu o pessoal falar lá, quando está falando dos ministros, tem que ter uma moral elevada? Olha que palavra bonita, né? Nós, irrepreensíveis, nós temos que ter essa moral elevada. Nós, crente, amado, não tem jeito não. A gente tem que ser assim. O item 3, retendo a palavra da vida. Para o apóstolo, reter a palavra de Deus não é apenas assimilá-la, mas, sobretudo, praticá-la. Pois o poder da palavra gera vida. Por isso, Paulo encoraja os filipenses a guardarem a palavra, pois além de promover a vida no presente, ela ainda nos garante esperança e vida eterna para o futuro próximo. Né? Então, nós temos que ter aí firmado, amados, nós temos que ter firmado na palavra. Né? Então, é muito bom a gente vir aqui, a gente receber um estudo, mas, amados, nós, crente mesmo, assim que nem nós, raiz, tem que ler a Bíblia, amados. Tem que ler em casa, a gente tem que buscar, né, se chegar a Deus. É muito bom a gente sentar, ouvir um estudo maravilhoso. Eu gosto, eu uso pregação, mas é muito bom pegar e ler, a gente buscar, e Deus vai falando com a gente. Né? No ano passado eu fiz o propósito meu que eu iria ler a Bíblia de novo o ano inteiro. Só que dessa vez eu ia fazer um resumo. Cada dia que eu li, eu tinha que fazer um resumo daquilo que eu li. Foi tremendo, amado. Foi mais de 400 páginas que eu escrevi fazendo resumos. Digitei, né, amado? Se você escrever depois, o pessoal achar que era uma Bíblia hebraica, mas minha letra é muito feia. Nem eu entendo. Sem brincadeira. Depois você pergunta para Paulo. Eu escrevo, eu não entendo o que eu escrevi depois. Mas eu digitei. Mas é importante, amados, a gente, sabe, fazer, colocar essas metas aí espirituais para a gente poder trabalhar na nossa vida, de ler a palavra. Esse ano eu vou jejuar, sei lá, refrigerante. Um ano se consagrando, sabe, entrega para Deus sua Coca-Cola. Fala, Deus, esse ano eu não tomo Coca. Entrega na mão de Deus para se santificar, para purificar. Né? Mas aqui a gente está falando da palavra. Irmãos, tenha tempo na sua casa com a palavra de Deus, amado. Tenha tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos. Porque assim, amado, com as lutas, né? As lutas vão vir, é inevitável. Eu não estou profetizando na vida de vocês. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele avisou. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Nós vamos vencer. Mas se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, amados, se a gente não tiver firmado na rocha, se a nossa casa não estiver firmado na rocha, vai vir a tempestade e vai levar. Então, é necessário, né? Fazer uma pergunta para você, né? Não precisa responder, só para você pensar. Se você juntar quanto tempo você assiste TV, com mais quanto tempo você mexe no celular, vendo rede social, vendo tantas outras coisas, informação, não estou falando que é errado, eu estou questionando. Quanto tempo você, né, faz isso? E depois você pensa, quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus? Né, amados? Então, a gente precisa, amados, é fundamental
missão. De novo, intercessores. A gente, intercessor, tem que estar bem, tem que estar firmado, tem que conhecer a palavra para a gente poder interceder pelas pessoas, amado. A gente tem que estar bem. Para eu poder interceder, eu tenho que estar bem. Eu não posso estar mal orando pelas pessoas. Eu já estou bem, como é que eu vou orar pelas pessoas? Então, eu preciso estar bem, eu preciso da palavra. Por isso que Deus tocou no nosso coração aqui. É importante o nosso ministério de interceder, de orar pelas pessoas. Beleza. Mas a gente precisa crescer na palavra também, amado. A gente precisa desse tempo com a palavra, né? Eu estou falando, é bom, é gostoso, mas você precisa ter esse tempo com a palavra de Deus, amém? A gente precisa. Retendo a palavra da vida. Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É assim que a gente vai chegar no céu, amado. Retendo, praticando, vivendo a palavra de Deus. A gente ouvindo e colocando em prática. Porque a palavra de Deus ela só vai ser efetiva na minha vida se eu praticar, mano. Se eu só falar da palavra de Deus e não praticar, não adianta que não vai acontecer nada na nossa vida. Então a gente precisa também ler a palavra de Deus. Aí Hebreus fala, pois a palavra de Deus é viva, poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, trazendo à luz todos os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante de seus olhos, e é Ele a quem prestamos conta. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote, que entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos a misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. Amém, amados? Então, é isso que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é confronto também, amados. Eu falei também na ministração. A gente, às vezes, é muito seletivo. Tem uma parte da palavra que eu acho legal, que me dá um direcionamento que eu gosto, fala aquilo que eu gosto, mas tem outra parte que mexe uma ferida minha e aí eu falo, isso aqui, vou deixar para cá, não é comigo não. Mas, amados, a palavra só vai ter efeito na nossa vida quando a gente entender que ela é na sua totalidade, amado. Aquilo que você entende que é bom para você, mas aquilo que você entende que também é ruim, aquilo que machuca, aquilo que de repente mexe com uma ferida sua, sabe? É isso que vai te curar. Eu lembro, amados, quando eu era pequeno, hoje já não tem mais. Mas quando eu machucava, minha mãe vinha com o tal do mertiolate, misericórdia, irmãos. Era só de ver o frasquinho já sarava na hora. Porque era doído, irmão. Passava aquilo ali, a gente vivia ralado nossa mãe pegava aquilo, misericórdia. Mas o mercúrio não doía nada. Mas o mertiolate, só que também assim, ela passava hoje, doía, queimava. Amanhã já estava casquinha. Então vamos de novo. Agora a gente já pode rolar de novo. Mas era assim, irmãos. Ela pegava o frasquinho na hora. Sarei, mãe, tá bom, já até parou de sangrar, não precisa. Mas é assim, amados. Às vezes é preciso doer um pouquinho, mas é o remédio certo que precisa. Então, e a palavra, ela faz muito disso, às vezes, amado. Ela confronta a gente. Muitas vezes ela confronta, muitas vezes ela aperta uma ferida, mas é para curar. Então, você imagina se a gente vir na igreja e ficar recebendo só palavra de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Irmãos, nós precisamos de correção, nós precisamos de direcionamento, porque se você não dá um direcionamento, deixa seu filho fazer o que ele quer a vida inteira. Depois, quando ele estiver mais velho, não adianta vir reclamar. Meu filho me respeita, meu filho me bate, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Mas tem que ter limites, tem que ter direcionamento. E a palavra de Deus, ela tem tudo isso para nós. Amém, amados? Então, a gente tem que receber tudo o que vem da palavra de Deus. O caráter dinâmico da salvação. O caráter dinâmico da salvação. Vamos lá. Retendo a palavra da vida. Agora o 5.4. Fala assim, a salvação opera o contentamento e a alegria. Aqui também, amados, é algo muito interessante. A gente cantou hoje que em todo tempo a gente iria adorar Deus. Em todo tempo,
adorarei. Por quê? E depois a gente falou, e também a gente cantou aqui, ó, hoje há gozo em meu coração, né? Com meu canto eu te louvarei. Confiei em ti e fui ajudado, né? A tua salvação tem me alegrado. Então, amados, nós temos que ter essa alegria de ser salvos, amados, de entender que nós recebemos algo que é muito precioso, amados, que vai ser eterno. Começa aqui, a gente está trabalhando, né, a cada dia para se manter na presença de Deus, mas vai acabar na eternidade, onde não haverá, né, mais dor, nem tristeza, nem choro, né, aonde o próprio Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, né, ele vai ser só alegria, não vai ter noite, porque o brilho do próprio Deus vai estar com a gente, amados. É isso, né, que nós recebemos. Então, o crente, amado, a gente tem que ser alegre mesmo triste, né? Mesmo triste, mesmo passando dificuldade, a gente tem que ser alegre, porque a gente recebeu a salvação, né? E aqui são duas situações, a salvação e o contentamento, né? No item 1 fala assim, ó, o comportamento da salvação operada. O apóstolo Paulo reporta-se ao Antigo Testamento para mostrar aos filipenses como a fim de servi-los, ele entregou sua vida. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, o apóstolo está ciente das suas privações que impôs a si mesmo para edificar o corpo em Filipos, o corpo de Cristo em Filipos. Ele, porém, se regozija e se alegra pelo privilégio de servir aos filipenses. Em outras palavras, essa altura, os sacrifícios e os desgastes do Paulo são superados pela alegria de contemplar naquela comunidade o fruto da sua vocação dada por Cristo Jesus. A salvação operada em sua vida também operou na vida dos filipenses. Né? Paulo fala aqui, né, ser entregue por sacrifício de libação. Libação tinha o sacrifício e aí as pessoas derramavam o azeite que fosse em cima, ou um vinho em cima, né, do sacrifício. Então ele fala, eu fui derramada, minha vida foi derramada por vocês, né? Mas eu me alegro e que vocês possam se alegrar comigo por essa salvação maravilhosa que nós recebemos, né? Então, Paulo estava alegre por fazer o bem, né? Ele entende que ele abriu mão de muitas coisas, mas a alegria dele é porque ele conquistou essa salvação e através da salvação dele outras pessoas puderam conquistar a salvação, amados, né? Então, essa alegria, amados, da gente ser salvo, da gente entender para onde a gente vai, né? O meu pai também era um homem assim, que, meu Deus, era sempre os outros, era prioridade e não ele, né? Então, uma vez meu pai foi consultar com uma médica, né? Porque meu pai estava com uma enfermidade, aí o meu pai sempre usou, Jesus te ama e eu também, sabe? Na simplicidade, na humildade dele, ele falou isso para a médica começou já a chorar. Daí meu pai, não, mas o que foi? Eu falei, não, mas porque nunca ninguém me fala isso. E aí ela começou a contar a história da vida dela. Meu pai ficou 2 horas no consultório, uma fila de gente lá fora. Devia estar pensando, o velho tá ruim mesmo, né? E ficou 2 horas com ela, marcou uma visita, foi fazer uma visita na casa dela, porque o meu pai, o ministério dele era de visitar. Deus mandava as pessoas para ele e ele levava os pastores para visitar. E sabe, amados, então assim, a prioridade era sempre as pessoas, né? E aqui é o que o Paulo está falando, né? Eu não tem problema eu ter entregado a minha vida por libação por vocês, desde que vocês, né, abracem a fé, que vocês abracem a salvação. E, amados, nós temos que viver isso, amados, né? Nós estamos nesse mundo, nós precisamos fazer as nossas coisas, mas nós temos que pregar a salvação, amados. As pessoas estão necessitadas de ouvir pelo menos um Jesus te ama, né? Sabe, nesse tempo que nós vivemos, assim, nós cristãos temos que ser essas pessoas que vão falar de Jesus, do amor de Jesus. Não dá para a gente esperar o pastor nosso, a nossa pastora, alcançar a Hortolândia inteira, amados. Nós temos que ter essa alegria de falar desse amor, de falar que nós somos salvos, de falar que Jesus morreu por nós e que Ele quer salvar, né, essas pessoas que estão à nossa volta também. Então nós temos que ter essa alegria, amado. O crente, né, o crente tem que ser uma pessoa alegre, independente da coisa que está passando. Amém. Mas se eu for hoje, eu sei com quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Exatamente, amados, né? Então, assim, meu pai mudou de endereço. Meu pai mudou de endereço em breve, em nome de Jesus.
né? Se eu for 10% do homem que ele foi, eu vou subir também, amados. Precisa ser só 10% que meu pai foi. Então, ele já está lá, né? Então, ele vai estar me esperando. E essa é a certeza que nós temos, amados, né? Essa salvação, aquilo que está por vir ainda, aquilo que Deus entregou o seu Filho por nós. Então, sabe, amado, nós temos que ser alegres sim, né? E o outro item é o contentamento. Eu inverti aqui, mas o contentamento. O que é contentamento, amados? É você estar bem com aquilo que você já tem. A gente está contente, né, com tudo que nós temos hoje. Muitas vezes, amados, nós temos até mais do que nós merecíamos ter e a gente não consegue ser contentado com isso, né? Mas a salvação de Cristo, amados, é uma salvação completa. Nós precisamos estar contentados com isso, né? Sabe, hoje nesse mundo consumista, parece que nunca as pessoas conseguem chegar num nível e falar, pô, agora tá bom, não, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso buscar mais. Amados, calma, nós somos diferentes. Outro dia eu falei para Paulo, se a nossa vida congelar aqui hoje, desse jeito, glória a Deus, Paulo, eu estou contente, estou satisfeito com tudo que Deus já fez na nossa vida. Louvado seja Deus por isso, né, amado? Então, sabe, a gente precisa ter também esse contentamento, né? Não estou falando para vocês que vocês não têm que buscar, crescer, melhorar, tem, amado, mas não pode ser o primeiro na sua vida. Seja grato a Deus pelo que você tem, querido. Seja contente, seja contentado com aquilo que você tem, que Deus vai te acrescentar, querido. Pode ter certeza, né? Louve a Deus. Então, nós precisamos, né, ser contentados. O apóstolo Paulo estimula os filipenses a celebrarem juntamente com ele essa tão grande salvação. O apelo de Paulo é contagiante. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Paulo falando para eles, né? Estejam alegres comigo. A alegria de Paulo é proveniente do fato de que, uma vez que Jesus nos salvou mediante seu sacrifício no Calvário, agora o Mestre nos chama para testemunharmos a verdade. É isso que eu estou falando. A gente precisa pregar, amado. A gente precisa pregar para as pessoas a verdade dessa mesma salvação operada em nós. Portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nisso. Então, olha só, o Mestre nos chama para testemunharmos a verdade dessa mesma salvação operada em nós. Amados, pregar é falar o que Jesus fez na sua vida, ponto. Pô, eu tinha uma vida assim, eu não tenho orgulho de ter tido uma vida assim, mas Jesus me salvou, Jesus me libertou, né? Hoje eu sou pai de família, né? Hoje eu sou um homem honrado, né? Oh, Deus me abençoou no meu trabalho, Deus me deu um trabalho abençoado, oh, Deus fez isso na minha vida. Amados, é você falar o que Deus tem feito na sua vida, pregar isso. As pessoas acham que pregar, você vai lá, peraí que eu vou pegar o meu esboço aqui, igual a gente faz no púlpito, vou pôr o meu esboço aqui, vem cá que eu vou pregar a palavra de Deus para você. Não, irmãos, é falar o que Deus tem feito na sua vida, amados. É falar aquilo que você tem visto Deus fazer na sua vida. Nós precisamos fazer isso, amados. Nós precisamos, né? Assim, quando eu me converti, me parece, tá, amados, que a gente tinha mais vontade de pregar a Cristo, de falar sobre o que Cristo fazia na vida. A gente entendia que aquela vida que está ali próximo de mim é importante para Cristo. E nós precisamos, sabe, trazer de volta esses valores. A gente ser igreja fora da igreja. Aqui a gente vem para adorar, para louvar a Deus, mas a gente é igreja mesmo, querido. É lá fora. Lá fora a gente tem que ser igreja. Lá fora, nós como ovelhas, como já falou, a gente tem que gerar as ovelhas lá fora. Né? E a gente está falando da salvação, a gente é feliz por isso, nós somos salvos. Deus já fez essa obra maravilhosa na nossa vida. Louvado seja Deus, porque Ele transformou a minha e a sua vida. Tenho certeza que quando você veio para Cristo, Deus fez grandes mudanças, Deus fez grandes coisas na sua vida, e você pode se alegrar por isso, né? E você pode estar contente por isso. Mas agora, nós precisamos falar o que Deus fez na nossa vida para outras pessoas. Nós precisamos levar esse amor de Cristo para outras pessoas. Amém, amados? Nós recebemos, né? A palavra fala, de graça recebeste e de graça. Então, amados, né? Que você possa falar um Jesus te ama para a pessoa, mandar um versículo para ela, e que o Espírito Santo vai te usar do jeito que você é. Né? O Espírito Santo usou mais de 40 pessoas para escrever, para inspirar, escrever a palavra de Deus. Mais de 40, em épocas diferentes. Com situações econômicas diferentes, com culturas diferentes. Mas Deus usou o que cada um tinha para poder escrever. Usou boiadeiro, usou pastor, usou rei, usou intelectual, usou pescador, né?
a palavra fala que Paulo, né, que Pedro é novo, né, que ele não tinha todo o conhecimento da lei, mas Deus usou. Então, Deus me usa com aquilo que eu tenho, Deus te usa com aquilo que você tem. As ferramentas já estão em nós. O que precisa agora é a gente querer, a gente ser ousado de falar do amor de Deus, né? Porque nesse tempo a gente tem que ser ousado para falar do amor de Deus, amado. Né? Pegando em tempos que nós somos o errado, né, total desse mundo. Mas é esse tempo que nós temos que ter ousadia e falar do amor de Deus, amado. Tem muitas pessoas que estão precisando, eu conheço e você conhece. Nós já recebemos a nossa salvação. Agora a gente precisa falar dessa salvação. A gente precisa se alegrar com aquilo que a gente já tem e precisa passar também para as pessoas. Amém? Pode falar. Ai, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. É isso. É isso aí, gente. A gente sair dessas quatro paredes e falar que Jesus, né, ama as pessoas. Vou partir para a conclusão aqui, amados. Fala assim, ó. O Evangelho nos convoca a desenvolvermos a salvação recebida por Deus através de Cristo Jesus. Devemos ser santos, como santo é o Senhor nosso Deus. Santidade, irmãos. Nós precisamos buscar a santidade. Como é que você consegue a santidade, irmãos? Como é que a gente busca a santidade? Orando, jejuando, lendo a palavra, a gente vai ser santo isso. Sendo irrepreensível, que a gente já falou aqui, falando do amor de Deus, a gente precisa buscar essa santidade, amado. Nós somos diferentes. Para isso precisamos nos afastar de todas as murmurações e contendas e abrigarmos no Senhor, vivendo uma vida irrepreensível, sincera e que retém a palavra da vida. Somente assim a alegria do Senhor inundará a nossa alma e testemunharemos o seu poder salvador voltado para a humanidade. Amém? Então é tempo da gente se voltar totalmente, amados, para santidade, para buscar realmente ser santo, realmente crescer, né, de alimentar o nosso espírito e de ajudar, né, de buscar as pessoas que estão lá fora perecendo. A gente precisa, amados. A vida do crente no passado, quando ele se convertia, o crente queria, primeiro, ele queria se batizar muito rápido, porque ele entendia a importância do batismo, depois ele já queria ser batizado no Espírito Santo. Eu falo para vocês, quem não é, busca o batismo no Espírito Santo. Quem já é, busca um dom espiritual. Eu estou buscando, no momento certo, Deus vai dar, tenho certeza. Mas ele era assim. E o terceiro, ele queria que outras pessoas recebessem aquilo que ele recebeu. Né? Porque ele recebeu algo tão bom, a gente recebeu algo tão bom que ele queria, né? E eu também queria que a outra pessoa recebesse. Então, sabe, amados, que é necessário a gente, de novo, né, voltar lá para fora e falar para as pessoas que existe um Deus, que existe uma salvação, que existe algo depois disso aqui que nós estamos vivendo, que isso aqui é passageiro, mas Deus preparou algo eterno para nós, né? E só existe um caminho para a gente chegar lá, é Jesus. E só existe dois caminhos, né? Da salvação e o da perdição. Não existe meio termo, amados, né? Então, as pessoas precisam saber disso. O Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos capacitar a fazer essa obra, tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer mais alguma contribuição? Não? Vamos orar então? Pedir para Deus abençoar, que essa palavra venha frutificar na nossa vida. Vamos ficar sentado dele. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua salvação na nossa vida. Queremos te agradecer, Pai, por ter te revelado a nós, Pai, que nós éramos pecadores, Pai, mas o Senhor olhou para nós com amor, Pai, e o Senhor possibilitou, o Senhor levantou pessoas para orar por nós, para que nós pudéssemos converter, alguns de nós. O Senhor criou meios para que nós pudéssemos, Pai, chegar ao Senhor, e por isso nós te agradecemos. Eu peço, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, nos encha, Pai, com essa alegria de sabermos que somos salvos, Pai.
Que seja essa motivação, Senhor, para que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Nos ajuda, Pai, a ficarmos longe, Pai, de discussões, longe, Senhor, de tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, a sermos santos a cada dia, a buscar a Tua santidade, Senhor. Como nós precisamos do Senhor, como nós entendemos, Pai, a necessidade que nós temos da Tua presença, Espírito Santo. Meu Pai, eu peço nessa noite, nessas 2 aulas, o Senhor falou, Pai, profundamente conosco, sobre a salvação, Pai. O Senhor falou conosco, Pai, sobre, Pai, o comportamento que o Senhor espera de nós, Pai, como cristãos, como aqueles que receberam a salvação. Eu peço, Espírito Santo, a começar pela minha vida, trabalhe, Espírito Santo, em mim, para que verdadeiramente, Pai, eu possa ser um servo do Senhor aqui na terra, que nós possamos alcançar vidas, Pai, aquelas vidas que estão necessitadas do Senhor. E quantas são, Pai, como tem pessoas que precisam do Senhor. Eu peço, Espírito Santo, por favor, capacita nós, a cada um de nós que estamos aqui, Pai, a pregar a Tua palavra onde nós estivermos, a falar do Teu amor, Pai, onde nós estivermos. Por favor, Espírito Santo, nos dê ousadia, Pai, para que possamos ser uma igreja viva, Pai. Uma igreja, Pai, que realmente vai, Senhor, lá fora buscar aqueles que precisam de salvação. Nos capacita, Espírito Santo, nos fortaleça, traga a Tua alegria sobre nossas vidas, traz o contentamento sobre nós, Pai. Tira do nosso meio todo espírito de confusão, de murmuração, meu Pai. Nós queremos ser santos, nós queremos crescer, Pai, como, Senhor, servos fiéis, irrepreensíveis, Pai, diante da Tua presença, fazendo, Pai, as coisas de forma correta. Pai, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a jejuar mais, Senhor, a ler mais a Tua palavra, a orar mais. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda, nos fortaleça para que possamos crescer no Espírito cada dia mais. Venha nos encher, venha tomar cada coração nessa noite que aqui está, meu Pai. Venha nos encher com a Tua alegria, venha nos encher com a paz que excede todo entendimento, meu Pai. Que nós possamos sair daqui nessa noite alegres, Pai, contentes, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, com a Tua paz, Senhor. E eu quero desde já, Pai, profetizar na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, de vitórias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos use, que nós verdadeiramente, Pai, possamos ser luz nesse mundo, Pai. Nós nos colocamos, Pai, na Tua dispensação nessa noite. E mais uma vez nós queremos Te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus.